A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Hoje, pessoal, chegamos na última lição do segundo trimestre da CPAD. Gente boa, aquele abraço, a paz do Senhor Jesus para você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, se inscreve no canal. Hoje a gente vai estudar sobre algo importante. Eu, um líder, você, um líder. Rapaz, vai ser uma bênção. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, deixa aí o seu comentário, o seu likezinho. Então vamos que vamos. Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Pessoal, hoje nós chegamos na 13ª lição do segundo trimestre da CPAD. Finalizamos mais um, hein? Graças a Deus. E o tema da lição de hoje é Eu, um líder, você, um líder. Olha que bênção de Deus. E você vai demonstrar para os seus alunos alguns argumentos que você precisa trabalhar em sala de aula sobre o perfil de liderança, destacando aí e, claro, trabalhando no coração do seu aluno, que ele também é um líder. Vale muito a pena você trabalhar isso aqui na classe dos juvenis. É importante você apresentar o texto bíblico da lição, você é servo da palavra, observa que a sua lição tem 3 objetivos específicos e fica ligado, meu irmão, você tem 4 pontos para poder trabalhar hoje na sua ministração, tá? Apresenta ponto a ponto, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Detalhe, lição dos juvenis tem um diferencial. Ao final de cada ponto, você vai perceber que tem a ação do tópico 1, 2, 3, 4. Utilize cada uma porque é uma dinâmica que você pode trabalhar aí na sua classe. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a autoliderança como pré-requisito de todo cristão. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Esse primeiro ponto vai trabalhar com a gente exatamente algo que é importante. Todo cristão possui uma autoliderança, foi chamado por Jesus para uma obra específica. E você precisa destacar isso para os seus alunos. Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 e 17. Faça essa leitura com os seus alunos. Você vai perceber que aí nós encontramos nesse texto, no Novo Testamento, a chamada de Jesus, conhecido também como a Grande Comissão. Nós temos a responsabilidade como líderes de apresentar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Somos chamados por Cristo para uma grande obra. Essa chamada também traz sobre nós, sobre os nossos ombros, uma autoridade que Deus nos dá. Isso quer dizer que seu aluno, você tem essa autoridade que Deus te deu. Claro, cada um vai ter uma chamada específica, mas nós precisamos entender que todos foram chamados para essa autoliderança. Esse aluno seu pode se tornar um pai de família, um empresário, pode se tornar um pastor, um missionário, pode se tornar uma pessoa de bem, e isso também exerce aí no seu coração uma espécie de liderança. Essa liderança se inicia por dentro. Isso quer dizer que essa liderança passa pelo coração do seu aluno. Essa liderança é saber tomar conta de si mesma, a autoliderança. Controlar os seus impulsos, controlar os seus desejos, controlar também o seu coração, para que você não seja domado pelo pecado. Então, essa liderança se inicia por dentro de você, dentro do coração do seu aluno. Como você passa a ser um líder? Quando você decide em seu coração, você revira a Deus, isso é papel de líder. Quando você decide em seu coração abandonar a prática do pecado. É importante você ler um texto bíblico que eu vou apresentar para você agora. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Leia também o 23, tá bom? Você vai perceber muito bem que Deus nos dá esse domínio, Deus nos dá essa capacitação, Deus nos fortalece. Mas nós precisamos entender que a liderança começa em nós, no nosso coração. Fazendo isso, finalizando o ponto número 1, apresente a ação do tópico 1 e avance então para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe dos juvenis. Um líder é aquele que sabe perder. Esse é o segundo ponto da nossa lição aqui na classe dos juvenis. A verdadeira liderança cristã é diferente da liderança do mundo. A liderança do mundo não aceita derrota e nem perder. Mas a liderança cristã, a liderança que a Bíblia nos ensina, ela te conscientiza, ela prepara você para saber lidar com os desastres.
ela prepara você para saber lidar com as derrotas, com as perdas. É importante você observar o texto bíblico, que a própria palavra de Deus nos orienta. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 12, você vai perceber que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, feliz é aquele que é pobre. Olha que interessante, como é diferente a perspectiva do reino. A liderança que é trabalhada no reino de Deus é uma liderança que te ensina, que te incentiva a servir a Deus de forma diferente desse mundo. Então a nossa felicidade ela é garantida e a nossa servidão a Deus também é garantida a partir do momento em que reconhecemos que dependemos de Deus. Então a liderança cristã ela é trabalhada a partir de uma dependência. Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26, Jesus falou nesse evangelho a partir dessa perspectiva que o cristão precisa renunciar a si mesmo, que o cristão precisa entender que a prática do reino, a perspectiva do reino é diferente. Então nós entendemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que servimos a Deus de coração e servimos a Deus em todo o tempo. Finalizando o ponto número 2, apresente aí a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe de juvenis da Escola Bíblica Dominical. Um líder ou um gerente? Somos chamados para ser líderes ou gerentes? Qual é a ideia que nós estamos trabalhando aqui? A Bíblia faz questão de dizer que nós somos mordomos. Isso quer dizer que tudo que possuímos não é nosso, mas precisamos gerenciar, porque prestaremos contas ao Senhor. Inclusive, no terceiro trimestre da classe dos adultos, nós vamos entender sobre mordomia cristã. Quando você é chamado para ser líder, na perspectiva cristã, você percebe que tudo que você tem não é seu, mas tudo que você tem pertence ao Senhor. Então, tudo que você faz é para a glória de Deus, é para o serviço, é para a adoração. E para ser um bom líder, um mordomo de Deus, você precisa se dedicar a servir melhor, estudar, capacitação. É importante você observar isso. Então, nós servimos a Deus em todo o tempo. A nossa liderança foi dada por Deus e por isso nós precisamos entender que um dia prestaremos conta. Ou seja, nosso papel como líderes é um papel de serviço, tudo pertence a Ele e nós prestaremos contas ao Senhor. Finalizando o terceiro ponto, apresente a ação do tópico 3 e vai então para o quarto ponto da sua lição, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento, finalizando a sua lição aqui do segundo trimestre da CPAD em 2019. Sou apenas um adolescente, lidero o quê? Essa é a pergunta do quarto ponto aí que você vai observar. Um adolescente foi chamado para o serviço, então está na área da sua capacitação, está no momento da sua capacitação para uma grande obra que Deus lhe tem confiado. Acredite que na sua juventude, Deus tem te chamado para uma grande obra. Então essa liderança que lhe foi dada, foi confiada por Deus e você precisa exercer esse papel. Um adolescente pode liderar com pequenos começos e a partir desses pequenos começos, Deus pode abrir grandes portas. Pequenas oportunidades, se você se torna fiel na sua liderança, Deus te abençoa poderosamente. Finalize o quarto ponto, apresentando aí a ação do tópico 4. Gente, que Deus te abençoe. Obrigado você que durante todo esse trimestre esteve conosco aqui, aprendendo da palavra de Deus. Quero lembrar você que já tem lição quentinha do terceiro trimestre da CPAD pronta e disponível no nosso canal. É só você olhar aí na playlist, já tem lição gravada. E detalhe, gente, eu conto com vocês. Continue assistindo as nossas aulas. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até o próximo trimestre, se Deus quiser.